Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 4, Pluralidade de Existências. O item que nós estamos estudando é Transmigração Progressiva de O Livro dos Espíritos, questões 193, 194 e 194A. O livro que estudamos é da editora M, certo? Essa é a tradução. Se você puder copiar, compartilhar esse vídeo, seria muito interessante. Não tem fins lucrativos, é só mesmo para divulgação da doutrina espírita. Tá bom? Então vamos lá. 193. Um homem em suas novas existências pode descer mais baixo do ponto em que estava? Um homem, ser humano, em suas novas existências, pode descer mais baixo do ponto em que estava? Resposta: em termos de posição social, sim. Como espírito, não. 194. A alma de um homem de bem pode, numa encarnação nova, animar o corpo de um criminoso? A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar animar o corpo de um criminoso? Resposta: não, pois ela não pode degenerar. 194A. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Que é o inverso. Resposta: sim, caso ele tenha se arrependido. E então é uma recompensa. Então vamos lá. O ser humano, em suas novas existências, pode descer mais baixo do ponto em que se encontra? Involuir, degradar, degenerar, retrogradar, retroagir, voltar para trás? Não. Não. Uma vez adquirida a qualidade, a gente não perde mais. Certo? A gente sempre evolui. Sempre. No máximo, a gente estaciona. Se a gente não aprendeu nada, a gente estaciona. Passa uma encarnação sem evoluir, mas para trás não volta. No sentido de evolução, tanto de conhecimento quanto de moral. Isso não volta para trás. Certo? Ah, uma pessoa que é de bem, ela pode na próxima encarnação encarnar no corpo de um criminoso? Primeiro que o corpo não tem qualidade alguma. Todas as qualidades e todos os defeitos quem tem sou eu, o espírito. Então tanto faz o tipo de corpo e o local que eu nasça. Não faz a mínima diferença. Não faz a mínima diferença. Esquece. Ah, Fábio, a carne é fraca. Não, 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 não. O espírito é que é sem vergonha. Nada disso. Toda e qualquer qualidade que eu tenha, ou todo e qualquer defeito que eu tenha, é meu espírito, é meu, vírgula, espírito, não meu, vírgula, corpo. Não é culpa do meu corpo, não é culpa de eu estar encarnado na Terra, ou porque eu estou, ou porque tem um obsessor. Esquece. Eu e mais ninguém sou o único responsável por tudo de bom ou tudo de ruim que me acontece. E eu, mais ninguém, sou o único responsável pela minha evolução ou pelo meu atraso evolutivo. Não podemos nunca esquecer disso, terceirizar. Já passamos desse ponto, né, de terceirizar, de jogar a culpa em outra pessoa. Somos nós os responsáveis pela nossa vida, né? Agora, o inverso acontece. Claro que acontece. Nós mesmos já fomos muito mais perversos, já fomos muito mais cruéis, já fomos muito mais atrasados e hoje estamos mais evoluídos. Hoje já nos preocupamos com as outras pessoas, somos incapazes de fazer um mal para alguém, somos incapazes de tirar a vida de alguém, somos incapazes de agredir alguém. Muitos de nós somos assim. Mas num passado não tão distante, 100, 200, 300, 500 anos, definitivamente não éramos assim. Então, avançar sempre. E não é o corpo que me dá isso. Certo? Avançar sempre. Avançar sempre. Retroagir, retrogradar, nunca. Retroceder, nunca. A gente nunca vai voltar para trás. Tem uma fala de Kardec aqui, antes que eu entre em mais um assunto que eu quero entrar. A marcha dos espíritos é progressiva e nunca retrógrada.
Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do ponto que alcançaram. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso na terra pode mais tarde animar os mais humildes, como um artesão, por exemplo, e vice-versa. Pois, entre os homens, as classes muitas vezes estão numa ordem inversa à da elevação dos sentimentos morais. Por exemplo, Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Tá, então vamos lá. São duas coisas que nós devemos analisar que são importantes. Imagine, por exemplo, que a vida toda o sujeito foi extraordinário, foi um bom pai, foi um bom marido, foi um funcionário exemplar, foi uma pessoa de bem na sociedade, ajudava esse, ajudava aquele, era uma pessoa chamada de bem. E de repente, não mais que de repente, começa a fazer mil barbaridades por aí, trai a esposa, bate na esposa, agride a esposa e a trai, destrói a vida, vira a vida de ponta cabeça, dá desfalque na empresa que trabalhava, rouba a igreja que frequentava, etc. Tantas coisas que a gente vê por aí. O que aconteceu aqui? Ele retroagiu, ele retrogradou, ele voltou para trás? Não. Ele tinha um negócio chamado verniz social, que muitos de nós também temos. Verniz social. A pessoa não faz as barbaridades porque não tem ocasião, ou na frente das pessoas. As faz numa situação escondida. E ninguém fica sabendo. E de repente, quando explode, tem-se a impressão de que está fazendo pela primeira vez, mas muitas vezes foi assim a vida inteira. Quantos déspotas domésticos nós conhecemos? O que é um déspota doméstico? É um sujeito que, para a sociedade, ele é extraordinário, todo mundo gosta dele, os filhos gostam dele, os filhos que não moram mais com ele gostam dele, os vizinhos adoram ele, as pessoas do emprego adoram ele, e em casa ele destrói a vida da esposa com um relacionamento abusivo, maltratando-a de toda sorte, impedindo-a de crescer, enfim, transformando a vida dela num inferno que muitas vezes ela fica tão enredada naquilo que sequer percebe que isso está acontecendo. Certo? Ou descobre, mas já não tem força, já foi destruída tanto tempo, foi destruída emocionalmente, que já não tem mais forças para sair daquela situação sozinha. Quando descobre o quanto está sendo maltratado, o quanto está sendo humilhada, etc, etc. Para a sociedade, esse sujeito é um homem de bem. E de repente essa mulher resolve dar um basta, reúne forças, ou porque começou a fazer terapia, ou porque encontrou alguém amigo de verdade que conversou com ela e mostrou a realidade, e ofereceu o ombro amigo e ofereceu uma saída para aquela situação, e a mulher então acaba rompendo essas algemas que aprendiam naquele déspota, e aí então a gente fala, nossa, era tão bom e agora está fazendo isso. Perceberam onde eu quero chegar? Que não é que era tão bom e agora está fazendo isso, sempre fez e não víamos, ou tinha o verniz social, era, não vou fazer porque senão, né, se eu fizer, né, nossa, eu na minha posição não posso fazer, né, e aí de repente dá um basta, acaba fazendo, sempre foi, sempre teve vontade, sempre esteve nele ou nela aquela situação, e aí não fazia antes. Então não houve, não é que retrogradou, retroagiu, voltou para trás, não, era desse jeito. Só tinha o verniz social. Se consegue passar a encarnação toda com o verniz social, isso vai ajudar uma barbaridade na evolução dele como um todo, na evolução real, quando chegar no plano espiritual. Assim é que se faz. Se obrigando a ser melhor é que a gente melhora. Então o verniz social é extremamente importante, só não pode deixar cair. Só não pode deixar cair. Então é lutar para isso. Tanto se usa uma máscara, da perfeição, que quando menos percebemos, essa máscara já transformou o nosso rosto naquela situação. Né? Isso é muito importante que façamos. Outra situação que a gente vê muito é com relação à infância e à adolescência. Então a criança nasceu, começou a ser cuidada muito bem pelos pais, que começam a tolher todas as más inclinações, começam a torcer o pepino desde pequeno,
dão uma educação exemplar para aquele filho, para aquela filha, fazendo o melhor possível, e a criança reage, evidentemente, que é um livro novo, né? Em branco que a gente está preenchendo, reage muito bem. É uma criança educada, não é egoísta, reparte as coisas, não é uma criança que faz birra em supermercado. Você fala, não dá, não dá, não posso comprar, não tenho como comprar, tudo bem, não tem problema, compra quando der. Aquelas situações de criança muito bem educada, muito bem, é, com uma cultura muito grande, que você dá para a criança e ela se torna uma criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, uma criança extraordinária com tudo aquilo que você realmente pensou para ela, né? Dando-lhe base, dando-lhe valores, dando-lhe dogmas, dando-lhe crenças, dando-lhe conceitos extraordinários. Quando chega na adolescência, aquilo vira um inferno. Quando chega na adolescência, parece que muda. Nossa, o espírito retrogradou, então voltou para trás, retroagiu. Esse espírito involuiu quando chegou na adolescência? Não, nada disso. Acontece que quando chega na adolescência, eu já disse isso em alguns outros vídeos que você poderia dar uma olhada se você quiser, nos anteriores, que eu falo, por exemplo, da tomada do corpo, né? A gente acaba nascendo, encarnando efetivamente quando respira pela primeira vez, mas a encarnação se completa efetivamente perto dos 7 anos. E na adolescência que eu realmente tomo conta do meu corpo e assumo o comando da minha vida, assumo necessariamente o comando, né? Eu mostro como realmente eu sou, eu mostro efetivamente aquilo a que vim. É na adolescência. Então, se o espírito recebeu um grande ensinamento, uma grande educação, ele vai encontrar bastante conflitos com o que ele era anteriormente e fatalmente será uma pessoa melhor, né? Agora, se a gente não faz um bom trabalho, imagina na adolescência quando ele toma conta do corpo. Porque por mais que os filhos normalmente sejam mais evoluídos que os pais, tem um monte de defeito ainda que precisa ser coibido, né? E esse é um ponto que a gente tem que entender para saber que não devemos ficar brincando de boneca. O filho e a filha não é uma bonequinha que fala que se mexe sozinha que a gente está cuidando. O filho e a filha é para a gente transformar num ser humano melhor. Então, retrogradar? Não. Retroagir? Não. Mas às vezes o verniz social ou a boa educação que a gente deu para o filho cai quando ele chega na adolescência, no caso do filho ou da filha, e cai o verniz social quando as dificuldades da vida apresentam-se demasiadamente pesadas, usamos esse termo, usaremos esse termo, pesadas, que a pessoa acaba deixando cair, então, a máscara que estava até aquele tempo guardando a sua personalidade ruim, transformando-o numa coisa boa, evidentemente, mas guardando a personalidade ruim. É isso. Amanhã a gente volta com mais uma gota de espiritismo. Sou Fábio Pereira. Um beijo para você que fica. Tchau.